Boa noite, é muito bom receber vocês aqui mais uma vez para darmos continuidade no nosso estudo do Livro dos Espíritos. O nosso estudo de hoje é sobre a pluralidade das existências, as perguntas do 177 a 182. Mas antes de darmos início ao estudo de hoje, eu convido vocês à nossa prece de abertura. Então vamos serenando o nosso coração, elevando os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, pedindo o concurso dos nossos amigos espirituais que aqui se encontram reunidos para nos auxiliar, que possamos internalizar melhor o aprendizado do dia de hoje. E agradecendo por mais essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos. Graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Então vamos lá? Pergunta 177. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Como se explica, nesse caso, a pluralidade das suas existências sobre um mesmo globo? Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiências. Pergunta 178. Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso, e nesse caso, aceitam com alegria as tribulações desta existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Isso pode ocorrer por expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Pergunta 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram um mesmo grau de perfeição? Não. É como ocorre sobre a Terra. Existem os mais e os menos avançados. Pergunta 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência de que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida, eles têm corpos porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai e muitos graus, portanto, alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra. Outros nada sabem. Pergunta 182. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria.
À medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa. Não rastejam mais penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras. E os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. O espírito é mais livre e tem para as coisas distantes percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. A intuição e seus habitantes têm do futuro a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral destes mundos. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que os desorganiza. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-lo. E esse um auxílio da providência que deseja abreviar os sofrimentos. Mais um trecho, né, muito interessante, falando sobre a diversidade das existências, também sobre a diversidade dos mundos. E aqui nós vemos, né, reforçando mais uma vez, que nós já reencarnamos e reencarnaremos em diferentes mundos. Mas não em todos, porque existem muitos mundos que estão no mesmo momento de evolução. Ou seja, qual a necessidade, por exemplo, de nós que estamos reencarnando aqui na Terra, num planeta que está em transição para um planeta de regeneração? Qual seria a necessidade de nós agora reencarnarmos em um outro planeta que também esteja num momento de transição para um planeta de regeneração também? É um planeta que vai, né, é um mundo que vai estar vivendo as mesmas questões que nós. Os mesmos dilemas, os mesmos processos, avançado em tecnologia da mesma forma. O que isso nos ensinaria de novo? Que nós não possamos aprender aqui, né? Nada. Então não há essa necessidade. Mas sim a necessidade de encarnarmos futuramente em mundos superiores e também em mundos inferiores. Em mundos inferiores, quando não estamos preparados ainda, né, para um mundo superior, e muitas vezes temos a necessidade de reencarnar em um planeta inferior para que possamos ter uma outra oportunidade de recomeço, né? Se dá, nesses casos, em espíritos que ainda estão muito endurecidos, e que quando chega momentos de transição, eles não estão preparados para essa transição, então eles vão reencarnar em planetas inferiores para que possam daí ter a oportunidade de recomeçar, né? Sair do ciclo que está aprendendo naquele grau onde ele não consegue dali se desvincular. E ao mesmo tempo, quando você reencarna, quando nós reencarnamos, por exemplo, nós hoje, se for necessário que tenhamos uma reencarnação num planeta inferior, nós teremos uma nova oportunidade de recomeçar e junto com ela uma oportunidade de alavancar o conhecimento desses mundos inferiores, porque nós temos um conhecimento maior por já estarmos num planeta que aí está chegando na regeneração, né? Então temos um pouquinho mais de conhecimento, por exemplo, de um planeta que acabou de entrar no momento de provas e expiações. Então, se necessário for que nós tenhamos essa experiência, é para isso que ela serve, para o nosso adiantamento e para o auxílio daqueles que estão começando agora também. E
em um mundo superior significa que nós atingimos um crescimento necessário para dar mais um passo, né? Subir mais um degrau aí na escala evolutiva. Aprendemos o suficiente e compreendemos o mal já não faz mais morada nos nossos corações. Temos conhecimento e capacidade necessária para habitar mundos superiores. E essa avaliação não é porque passamos ou reprovamos numa prova, mas porque a nossa vibração muda e estamos ou não aptos para este ou aquele planeta. Né? Reencarnar num planeta inferior não é um castigo, por exemplo. Ele pode acontecer em duas situações. Uma, né, como nós estamos aqui num momento de transição, a vibração não é, a nossa vibração, por exemplo, não sendo mais adequada a esse planeta, teremos que reencarnar em um planeta onde essa vibração seja ali equivalente, para que possamos dar continuidade. Ou quando também um espírito já mais evoluído, ele reencarna num planeta inferior como missão. Ele vai para auxiliar, já com toda a preparação, consentimento, para que aquela existência seja de auxílio com aqueles irmãos. E aí ele aceita de bom grado, né, reencarnar no planeta inferior, porque também é uma escolha sua. Então, ele não sofre por estar em um planeta inferior, ao contrário daqueles que precisam ir para um planeta inferior porque a sua vibração já não é mais compatível com o planeta onde ele está. E por quê? Porque em muitas situações como esta, onde tem que se reencarnar em planetas inferiores, se vai com tristeza nessas situações. Por quê? Porque estão ficando os entes queridos, os nossos amores, e muitas vezes ainda não temos compreensão de que isso não é ruim. Por estarmos em um determinado grau de evolução, ainda não temos essa compreensão de que reencarnar num planeta inferior é também uma bênção e não castigo. Então, muitos de nós, quando desencarna e tem a necessidade de reencarnar num planeta inferior, não tem ainda esta compreensão. Então, vê essa necessidade de reencarne num planeta inferior como um castigo, como uma punição. Mas, na verdade, é mais uma bênção. Por quê? Se hoje a minha vibração não é compatível com o planeta onde eu estou reencarnando, isso dificulta para mim o meu progresso também. Né? E estar em um planeta onde a minha energia, a minha vibração é compatível com aquele momento de desenvolvimento, vai me proporcionar situações onde eu posso aprender melhor e mais facilmente e me desvencilhar daquilo que está me travando, que está me prendendo no meu ciclo evolutivo. Então, encarnar em um planeta superior ou em um planeta inferior não é questão de castigo, é questão de padrão vibratório e necessidade individual. Se hoje a minha necessidade é estar em um planeta superior, porque eu já aprendi as lições que este mundo tem para me oferecer, ok, é lá que eu vou reencarnar. Se este planeta está evoluindo e eu não estou conseguindo acompanhar, eu preciso ir para onde seja compatível comigo para que eu consiga novamente entrar numa maneira, começar a me desenvolver novamente e continuar, né, progredindo, porque isso é o destino de todos nós, não só seres humanos, mas tudo que existe ao nosso redor evolui, cresce, melhora. E nós, nem os planetas, somos exceções. E nós temos que estar em locais compatíveis com o nosso crescimento naquele momento, que possa nos proporcionar as experiências que vão nos fazer progredir. E as experiências que vão me fazer progredir, elas têm que ser similares, elas têm que ser iguais em desenvolvimento que eu. Eu não consigo desenvolver as minhas experiências
para evoluir se eu estiver em um planeta que já está mais evoluído que eu, porque as experiências que esse local proporciona é diferente das experiências que eu preciso para me desenvolver. É como você pegar um aluno do fundamental e colocar ele no ensino médio. O que o ensino médio tem para oferecer não é o que ele precisa aprender nesse momento para se desenvolver. Então fica incompatível. E esse aluno sofre, porque ele não consegue evoluir, ele vai ficar estagnado. Isso pode gerar mais revolta, mais dores e, ao mesmo tempo, atrapalhar aqueles que já estão ali no local certo de aprendizado. Por isso, a necessidade, muitas vezes, de irmos para planetas inferiores. E lá, com certeza, voltaremos a evoluir, além de auxiliar muitos dos nossos irmãos mais jovens que reencarnam neste planeta. Agradeço muitíssimo mais essa oportunidade abençoada de estar aqui com vocês. Mais tarde conversamos um pouco mais sobre esse assunto que é interessantíssimo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.